Nosso destaque agora é a 26ª Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, que chamou a atenção do mundo todo no início de novembro. O Brasil levou uma grande comitiva, Embrapa, pesquisadores, e os estados brasileiros também participaram com projetos, com debates, dentro da programação e paralelamente à programação. Nós vamos destacar a participação de Mato Grosso do Sul durante a COP26. Nós estamos com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a Semagro, o Jaime Verruc, que vai conversar comigo e com o João Pedro Cuti Dias, que está aqui também conosco. Secretário, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Antes do evento, o senhor esteve aqui falando sobre o que o Estado apresentaria durante a COP. De fato, foi possível apresentar tudo? O que Mato Grosso do Sul apresentou no evento? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, João Pedro. Obrigado aí novamente para a gente poder conversar um pouco sobre a COP. Eu acho que, primeiro, nós tivemos, os estados brasileiros, eles tiveram um posicionamento, um protagonismo muito forte no âmbito da COP. Eu acho que eles até foram um equilíbrio. O Brasil, eu acho que ele chegou na COP pelas portas dos fundos, mas conseguiu sair pela porta da frente por uma ação de todos os setores. Não é só, nós tivemos uma participação forte da CNA, da CNI, do setor empresarial brasileiro, né, e dos estados. E no âmbito dos estados, nós levamos para a COP uma ação que nós chamamos Governadores pelo Clima. Nós montamos, inclusive, um consórcio chamado Consórcio Brasil Verde, que é um consórcio, uma pessoa jurídica, né? E os estados brasileiros puderam apresentar para vários países, em vários momentos, algumas ações que estavam fazendo em relação ao Estado carbono neutro e também algumas perspectivas e perceber um pouquinho como é que estava a visão do Brasil e como é que as pessoas estavam percebendo o Brasil. Então, a primeira avaliação, que é a participação brasileira na COP, ela foi muito ativa, né? E eu acho que o Brasil conseguiu demonstrar, principalmente no âmbito da agropecuária, algumas ações extremamente relevantes. E no caso do Mato Grosso do Sul, nós tivemos a oportunidade de apresentar o Estado através de um programa que é o Mato Grosso do Sul Estado Carbono Neutro 2030, chamou muita atenção essa meta, que seria uma meta, vamos chamar de curto prazo, né, que é a de 2030, mas nós conseguimos demonstrar que o conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo desde 2016, nós conseguiremos chegar em 2030 com uma meta bastante substancial e provavelmente com a neutralização de carbono no Mato Grosso do Sul. E o Brasil também teve a felicidade de anunciar o seu compromisso, que é a redução de 50% até 2030 e 100% até 2060. Então, o Brasil chegou com uma meta também ambiciosa, se equivalendo aí aos países desenvolvidos. Então, acho que avançou, os resultados foram positivos, principalmente em relação à crédito de carbono, e nós também conseguimos, obviamente, fazer uma série de parcerias com alguns outros estados que também estavam conosco lá, não só do Brasil, mas os Estados americanos, que já têm um trabalho de governadores pelo clima. Foi daí que surgiu a ideia no Brasil de a gente avançar também nos governadores do clima. Então, a agropecuária, acho que entrou bem. Nós tivemos no estande brasileiro a apresentação do Dia da Agropecuária, junto com a CNA, o Ministério da Agricultura, a Agricultura de Baixo Carbono Mais, foi um projeto muito bem apresentado. Então, acho que o posicionamento do Brasil foi positivo e eu acho que o resultado da COP para o Brasil também foi positivo. Secretário, boa tarde. Como é que você vê? Hoje nós temos duas questões básicas. Uma é a questão das emissões, quase 50 bilhões de toneladas de CO2 que é jogado no ar todos os anos. Do outro lado, esse carbono vai ficar por dezenas de anos lá. Não seria essa questão, a segunda questão seria o sequestro desse carbono. E aí o setor rural brasileiro teria um espaço muito grande para fazer esse sequestro, mas precisaria ser remunerado, precisa ter apoio financeiro. Como é que você viu isso lá na COP? Bom, primeiro, né, eu acho que da questão dos financiamentos foi um grande posicionamento colocado, que se fala em alguns valores que 100 bilhões de dólares, 1 trilhão de dólares, para ajudar os países em desenvolvimento a exatamente fazer a adaptação e a mitigação. Mas o que a gente viu lá, que o desafio, na verdade, dos países desenvolvidos é muito maior do que o nosso, dado que eles são responsáveis por mais de 80% das emissões de gases de efeito estufa. Então, eles têm um desafio sobre mudança estrutural em suas economias muito maior. No caso do Brasil, obviamente, que uma das questões pontuais foi a questão do desmatamento. Essa é uma questão premente em todos os momentos, o desmatamento. O Brasil fala muito em desmatamento ilegal, lá se fala muito em suspensão do desmatamento.
tanto que a Comunidade Econômica Europeia está fazendo uma proposta de não comprar mais produtos de áreas desmatadas de 2020 para cá, mesmo que fossem desmatamentos ilegais. Mas a grande questão você colocou, acho que a primeira COP ela fez uma regulamentação do artigo 6º, que é o mercado de carbono. Esse eu acho que foi um grande passo para que a gente possa avançar. Fez um regramento sobre o ponto de vista não da dupla contagem e aceitou o mercado voluntário de carbono, que é exatamente esse que você está mencionando. Quer dizer, um é as contribuições determinadas e o outro é o mercado voluntário. E esse exatamente que a agropecuária tem um grande potencial no Brasil para avançar e para mostrar que tem uma série de tecnologias, seja florestas plantadas, florestas preservadas, florestas nativas. E uma das questões, João, que a gente comentou da outra vez e começaram a aparecer, até me surpreendeu, a Embrapa fez um trabalho excepcional. O Moretti apresentou, o presidente da Embrapa, em vários fóruns durante a COP, a questão da fixação e da absorção de carbono. Na verdade, o sequestro de carbono através da questão do solo. Isso, obviamente, implicando em mudança tecnológica, em fazendo um trabalho todo voltado para isso em relação ao solo. Talvez essa foi a grande novidade que o Brasil apresentou no âmbito da COP. E esse foi um ponto importante. E eu participei de um fórum, inclusive, de alguns estados, e estava um representante, o secretário de Meio Ambiente da Califórnia. E até ele comentava essa ação do Brasil sobre a questão da fixação, sequestro de carbono em solo através de sistemas produtivos. E isso foi muito bem visto, né, como uma tecnologia nova, como uma nova tendência. Agora, sempre a discussão é quem é que vai pagar essa conta e como é que o produtor brasileiro vai ser remunerado para que a gente consiga. Eu acho que o mercado de carbono é o caminho para que a gente consiga avançar mais rapidamente agora com essa regulamentação. O mercado de carbono, com a regulamentação do artigo 6º na COP, ele começa a tomar uma dimensão diferente do que nós tínhamos aí há poucos meses atrás em relação ao mundo e em relação à agropecuária brasileira. Secretário, eu queria saber do senhor o seguinte, a COP26 pode ser considerada um divisor de águas na relação do Brasil com o mundo nesse tema sustentabilidade? Porque de há muito os pesquisadores brasileiros, os cientistas, os homens públicos como o senhor, se preparam bem, têm argumentos, têm a ciência a favor para levar as informações sobre as coisas boas que o Brasil faz. O desmatamento ilegal, tudo bem, é um mal que precisa ser cortado pela raiz. Mas tem muitas coisas boas e vocês se preparam bem para levar essa mensagem para o mundo. A pergunta do divisor de águas é a seguinte: como o mundo recebeu isso? A partir de agora, a visão do Brasil pode ser outra? Eu acho que o primeiro ponto, assim, o Brasil, por mais que ele não tenha tido uma unicidade, quer dizer, acho que ainda um defeito do Brasil, o setor empresarial foi, os governadores do clima foram, o governo federal foi, mas nós não chegamos unidos à questão da COP. Então, tínhamos ainda alguns discursos divergentes sob o ponto de vista de posicionamento. Então, faltou ainda o Brasil conseguir levar uma agenda fechada entre setor privado, a sociedade civil e a própria ação de governo. Ainda faltou um pouco, mas isso não diminuiu a nossa importância em relação. Acho que o Brasil ele criou uma nova possibilidade. Acho que o importante é a gente avaliar o que nós vamos fazer daqui para frente. Nós mostramos uma boa negociação e aí o Ministério das Relações Exteriores, através do embaixador Paulino, que foi o coordenador, fez um trabalho excepcional sobre o ponto de vista da negociação. O Brasil foi visto como um país que avançou no processo de negociação, não criou nenhum entrave sobre o ponto de vista dessa negociação, então ele saiu muito mais fortalecido. E eu acho que agora é uma questão de oportunidade. Volto a dizer, a Amazônia ainda foi a grande pauta, desmatamento da Amazônia. O Brasil comete um erro no momento que divulga o desmatamento, os dados oficiais após a COP, não tinha motivo para fazer isso, então isso cria um descrédito, né? Então a Amazônia ainda continua um ponto principal, mas nós conseguimos levar o Cerrado, a produção sustentável do Pantanal, questão de todos os mecanismos que o Brasil tem, que não é só a Amazônia, para a gente avançar exatamente na questão da descarbonização da economia. E a pecuária e a agricultura, muitos dos nossos produtores, a gente está falando aqui para o agro, se preocuparam quando o Brasil fez adesão, que não é no âmbito da COP, é um acordo paralelo, que o Brasil aceitou entrar no programa de redução de 30% da emissão dos gases metano. Muitos pecuaristas ficaram preocupados que isso poderia ser uma restrição de mercado, mas o próprio Ministério já indicou qual seria o caminho. O próprio Ministério da Agricultura apresentou a agricultura de baixo carbono, que o caminho é a intensificação da pecuária, de tal forma que você reduz o tempo de abate de animais, fazendo, na verdade, é o metano evitado, é aquilo que o bovino vai deixar
de produzir. E, além disso, nós temos mecanismos como, por exemplo, a integração lavoura, pecuária e floresta. O Brasil é o único, e a Embrapa foi excepcional nisso, com o Ministério da Agricultura, a nossa pesquisadora, mostrando que o Brasil já tem uma carne certificada internacionalmente, que é uma carne de carbono neutro e é uma carne de baixo carbono. Volto através da integração lavoura, pecuária e floresta. Então, a tecnologia, o mecanismo. Agora, Zaidan, na COP falta um pouco da ciência. A COP acaba sendo um grande movimento político, né? Na verdade, a gente vê na participação efetiva poucas oportunidades realmente de cientistas, pesquisadores de apresentar. Normalmente se acaba apresentando uma coisa um pouco mais macro, até pelo volume de palestras que tem durante a COP. As pessoas podem ter uma ideia, são 90 países apresentando, cada uma com 10 palestras por dia. Nós temos 900 palestras por dia durante praticamente 2 semanas, né? E a negociação, né? Eu participei no sentido de estar lá presente em algumas negociações. Não é muito fácil esse processo de negociação pela diversidade que o mundo tem, né? As necessidades, a diversidade. Mas o Brasil foi bem olhado e eu acho que conseguiu se defender bem e sai com algumas propostas bastante positivas. O que nós temos que fazer agora é como nós vamos continuar fazendo isso e levar essa mensagem para o mundo, para que a gente tem mecanismo, tem política e tem ações que nós podemos desenvolver. Agora, o produtor, para ele desenvolver isso, ele precisa ter remuneração, precisa ter crédito para investir, mas o modelo agropecuário brasileiro é um modelo que está adequado àquilo que se propõe no âmbito da mitigação dos gases de efeito de estufa no mundo. Secretário, as cadeias, elas não teriam que trabalhar integradas. Vamos pegar a pecuária. Na Europa há uma campanha less meat, less heat, que é associar que menos carne vai dar menos calor. Não é aí o problema, mas acontece que repetindo uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Então, as cadeias não teriam que se organizar e trabalhar, a cadeia da pecuária, a cadeia dos óleos, dos grãos, mostrar ao mundo o que o Brasil está fazendo. Porque o próprio chefe da COP26, quando veio no Brasil, ele ficou surpreso com as coisas que ele viu aqui no Brasil. Então, a nossa comunicação não está falhando nesse momento? Isso com certeza. Eu comentava isso na COP, muitas das nossas apresentações, João, a gente acabou falando para o próprio Brasil, né? A gente não tinha uma interlocução. Quando você, por mais que muitas vezes estivesse no stand do Euroclima, né, a maioria das pessoas que acabavam nos ouvindo eram pessoas do Brasil. Então isso falta um pouco. A própria COP ela tem essa dificuldade, muitos dos países acabam falando para eles mesmos. Esse é um problema na área de comunicação. E, na verdade, o Brasil ele tem dificuldade, ele fala muito macro, né? Eu acho que nós temos que falar um pouco mais específico, no sentido de quais as práticas, as boas práticas que nós temos, como você bem colocou. Quando o presidente da COP veio e viu o que se pratica no Brasil, ele ficou extremamente surpreso. Então, acho que a questão da comunicação do Brasil, nós não temos mais... É porque nós não temos também essa agenda, vamos chamar, nós não temos a agenda de mudança climática consolidada. Por isso que a JBS, a Marfrig, a BRF, a Suzano, que estava conosco lá, eles apresentaram as suas propostas de net zero. E não uma proposta de cadeia, é uma proposta onde ela acaba estabelecendo controles, vamos chamar de comando e controle para frente e para trás, sem efetivamente ter uma participação de toda a cadeia produtiva. Então, é mais ou menos assim, cada um está fazendo, o somatório talvez dessas decisões é extremamente positivo, mas falta uma coordenação de cadeia. Isso nós não conseguimos mostrar ainda, mas é uma deficiência nossa interna de pensar um pouco o ciclo de vida do produto e pensar isso no encadeamento produtivo, porque cada um está fazendo a sua ação e ela tem que ser mensurada, inventariada no conjunto da cadeia produtiva. Então, acho que essa é uma oportunidade que nós temos de avançar nessa discussão, principalmente nas cadeias da proteína animal, que são fundamentais, né, para que a gente não tenha situações que nós estamos ouvindo na Europa agora, de criar restrições ao consumo de produtos brasileiros oriundo de desmatamento a partir de 2020. Quer dizer, isso foge à proposta da COP. Quer dizer, a COP definiu e a gente vê imediatamente alguns países já tomando decisões diferentes daquelas que estavam previstas no âmbito da COP26. Secretário, como é que ficam a partir de agora as parcerias entre os governos e a iniciativa privada, no sentido de financiar esses trabalhos de preservação para o cumprimento dessas metas? Veja o seguinte, nós até assinamos lá com o BNDES lançou um programa no âmbito da COP. Eu vou dar um exemplo do Mato Grosso do Sul. Nós estamos trabalhando com um programa de recuperação de conservação de água e solo. Nós entramos com 5 milhões, Itaipu com 5 milhões. E o BNDES dobrou isso. É um programa que o BNDES tem a fundo perdido. Então, nós saímos da COP com 20 milhões, sendo 5 milhões de Mato Grosso do Sul e 15 a fundo perdido para a gente fazer programas de recuperação de nascentes
e programa de recuperação de solos. Esse caso é um programa específico da Bacia do Paraná. Então, mostra as oportunidades. Nós aderimos lá ao estado de Mato Grosso do Sul, junto com alguns outros estados, a um programa internacional que chama Under2, que busca exatamente manter o limite do aumento da temperatura no planeta em 2 graus, por isso que ele chama Under2, que é a corrida para o zero. Então, nós fizemos uma adesão com uma série de metas também, junto com outros estados do mundo inteiro, e buscamos também recursos. Nós já temos hoje colocados, por exemplo, para o Mato Grosso do Sul, nós apresentamos um projeto de 90 milhões de dólares para atrair dinheiro para a questão da recuperação da bacia do Rio Taquari, com impacto direto no Pantanal. Isso também já está avançando. Então, o nosso foco para 2022 é inventário, João, trabalhar com essas tecnologias para definir o inventário da mitigação e adaptação e busca de recursos internacionais para que a gente possa apoiar os produtores e remunerar os produtores que exatamente fazem essa definição. As semanas é importante aí, vocês devem ter noticiado isso, quando a ministra Tereza lançou a CPR Verde, a semana nós tivemos a primeira contratação no estado do Mato Grosso do Sul, uma CPR Verde para um produtor que preserva 30% a mais da área do que aquilo que está previsto na legislação. Consequentemente, ele levantou praticamente R$1,5 milhão numa CPR Verde decorrente dessa preservação adicional. E eu acho que esse é o modelo que vai acontecer para a gente avançar. E é importante destacar, João, e você tem um papel fundamental aí como comentarista, muitos produtores ficam muito preocupados quando a gente fala em descarbonização e tal. O Brasil, pessoal, está pronto. Nós precisamos só inserir a tecnologia e demonstrar. As mudanças não são disruptivas no Brasil, nós vamos romper o processo de produção, nós vamos melhorar e a tecnologia está pronta. É importante mandar essa mensagem para os produtores. Vocês estão bem, nós temos que provar ao mundo que nós estamos bem. Mas, secretário, eu acho que um dos gargalos é a extensão rural. Nós temos uma tecnologia muito boa no Brasil, a Embrapa gera, as universidades geram, mas não chega naquela grande massa de produtores rurais. Se nós chegássemos hoje, a crise de fertilizantes, por exemplo, hoje, está obrigando o pessoal a parar e repensar. Pensar em remineralizadores, você mandou um material até para mim, de remineralizadores, de fosfatos orgânicos, de uma série de outras alternativas que são presentes em todo o território nacional, mas que não chega, o produtor não recebe isso. Então, se houvesse uma extensão mais efetiva, envolvendo as cooperativas, envolvendo os sindicatos, todo mundo da cadeia, procurando levar essas tecnologias. Você fala em termos de fixação biológica de nitrogênio. Hoje, no mundo inteiro, está acordando uma coisa que o Brasil, há 30 anos atrás, tinha uma pesquisadora chamada Joana Doberheide que pregava no deserto. Hoje acordou todo mundo. Então, essas tecnologias têm que chegar nessa grande massa de produtores, porque com isso a gente provoca essa mudança positiva do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de todos os aspectos de produção, porque hoje ele está num brete, ele está vendo que esse modelo que está agora, ele corre um risco de um ano ruim, ou por questão de câmbio, ou por mercado internacional, ele ficar produzindo e trocando 6 por meia dúzia. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que esse é o primeiro gargalo que nós temos que verificar. E como levar essas tecnologias conhecidas e já comprovadas, né? Eu acho que esse é um ponto importante que nós temos no Mato Grosso do Sul e o Brasil tem, de como nós levamos essa tecnologia a esses produtores. Esse é um primeiro ponto. E depois, como é que nós financiamos? Eu acabei de sair agora numa reunião de diretrizes para 2022 do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, João. E é exatamente o que eu coloquei lá como diretriz de financiamento. A possibilidade desse produtor financiar bioinsumos, a questão de pó de rocha, tecnologias alternativas, porque isso não está previsto. Normalmente só está previsto o financiamento do pacote tecnológico já conhecido, né? Então nós discutimos isso há meia hora atrás, inserindo nas próprias diretrizes do Fundo Constitucional Verde, para que a gente possa, já colocado na diretriz, que a gente possa financiar. Mas obviamente que vai precisar esse nosso técnico, agrônomo, extensionista, o Senar, a própria Agraer, que trabalha com pequenos produtores, para que leve isso, essa tecnologia. Sem a inserção e com a elevação de produtividade, obviamente essa tecnologia tem que melhorar a renda do produtor e fazer com que ele melhore a sua produtividade, a gente não vai conseguir avançar. Então esse é um gargalo que nós temos que ficar muito atentos. Eu acho que o poder público tem um papel fundamental aí, como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nos programas de pecuária sustentável do Pantanal, que a gente consiga levar uma tecnologia e remunerar o produtor. Hoje, aqui no estado, um produtor que está nesse programa, por exemplo, de pecuária sustentável, ele tem uma remuneração adicional de praticamente 115, 120 reais por cabeça no Pantanal. Isso é significativo para que ele adote. A gente dá um incentivo para que ele adote esse processo tecnológico. Então, acho que esse é um caminho importante
para a pecuária sul-mato-grossense, mas também para a pecuária brasileira. Secretário, o estado, Mato Grosso do Sul, que é um dos maiores produtores de florestas do país, né, sai na frente nesses trabalhos de preservação? Tem alguma vantagem para o estado essa tecnologia já desenvolvida aqui? Sim, Zaidan, isso é importante. Por isso que a gente tem essa meta audaciosa, que quando lá na COP a gente apresentava 2030, num primeiro momento gerava uma desconfiança, mas quando nós apresentávamos quais ações e quais os programas, então quando nós falamos, por exemplo, de toda a questão já levantada sobre a questão da redução dos gases de efeito estufa com florestas plantadas, nós temos aí 1.241.000 hectares de floresta e vamos, com certeza, nos próximos anos, mais de 600.000 hectares. O nível de preservação, inclusive nós tivemos várias apresentações do setor florestal, da indústria florestal brasileira, Klabin, a Suzano, que trabalha mais ativamente aqui no estado, mostrando exatamente todo esse processo. Então, quando nós olhamos a pecuária, num processo de intensificação, com programas como Precoce, que é a redução da idade média de abate, na pecuária, na questão específica do Pantanal, mais a questão das florestas, quando nós olhamos a agricultura de baixo carbono com integração lavoura, pecuária e floresta. Então, eu acredito, e isso foi falado lá, esse locus sobre o ponto de vista de redução de gases de efeito estufa e desenvolvimento tecnológico, ele pode ocorrer no Mato Grosso do Sul. Nós temos tecnologia, temos financiamento, temos política pública e temos produtores que estão procurando exatamente desenvolver esses sistemas de produção mais adequados. Então, acho que nós temos essa diversidade do Mato Grosso do Sul, cria uma possibilidade grande desse locus para a gente fazer um trabalho todo de referência nacional, para que a gente possa, inclusive, levar e difundir, obviamente, nos outros estados brasileiros. Importante, né, secretário, que hoje os estados estão trabalhando integrado. Une com a área federal, com as entidades da área federal, tem uma condição, um somatório muito importante para você provocar essa mudança, né? Isso, eu acho que o próprio governador do Clima criou esse Fórum Nacional aí de Mudanças Climáticas, mas, por exemplo, Pantanal, hoje nós temos um processo extremamente integrado com o Mato Grosso para as políticas unificadas, financiamentos unificados, né? Temos um programa que une os dois estados, estou dando um exemplo do Pantanal, mas os estados do Cerrado, tanto que aí, é importante, Zaidan, nesse Governadores do Clima, nós temos as vice-presidências, então nós criamos a vice-presidência por bioma, em vez de criar por região, como do Centro-Oeste, então nós temos o vice-presidente do bioma Pantanal, para o bioma Pampa, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônica, então até para poder fazer um desenvolvimento de política pública, né, no âmbito do consórcio, voltado para esses biomas que têm características muito diferentes, sob o ponto de vista de capacidade de produção, perfil de produção. Então, acho que esse é um grande caminho da integração dos estados e das boas práticas serem difundidas e alternadas para que, onde está funcionando bem em Goiás, vamos copiar e vamos trazer para Mato Grosso do Sul e assim vice-versa. Secretário Jaime Verruc, titular da Semagro, em Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês, eu estou à disposição aqui. Obrigado, parabéns pelo programa. Bom trabalho. Muito obrigado.